Duas notícias marcam essa quinta-feira antes do jogo contra o Fortaleza. Tem jogo hoje à noite e duas notícias bem importantes. Na verdade, três notícias bem importantes, mas uma é a conclusão da outra. Vamos embora pro giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você curtiu o vídeo e vamos embora pra gente poder falar tudo o que acontece nesse dia, que tem muitas novidades. Tem notícias boas e notícias bem ruins. Então, a gente vai falar disso aqui. Bem, a primeira notícia é uma notícia ruim, mas que a gente, enfim, tem que trazer informação também. É a notícia da morte do pai, do falecimento do pai do goleiro Muriel, né? E do goleiro Alisson também, que é do Livre, mas no Fluminense influencia o goleiro do Muriel. Ele foi encontrado morto depois de desaparecer, mergulho numa barragem e tal. O senhor José Agostinho Becker tinha 57 anos, enfim, faleceu lá no Rio Grande do Sul, em Lavras do Sul, né, na verdade, o município onde ele faleceu. Como vocês sabem, eu não trato muito disso aqui, acho que isso é uma informação pessoal e tal, mas como influenciou, assim como aconteceu com a morte do pai de Lucas Claro, como influenciou no campo do Fluminense, aí eu trago aqui e tal, enfim, a gente presta todo o apoio, enfim, um abraço pro Alisson e pro Muriel, claro, goleiro do Fluminense, todo o respeito e todo, enfim, as condolências. Mas aqui eu sempre tento não ser insensível, né, nesse caso, mas como que a gente fala de Fluminense, a influência direta disso no Fluminense é que, é a segunda notícia que eu ia falar, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida desta quinta-feira, na verdade é o jogo. Muriel, obviamente, não tá no jogo, não tinha por que estar nesse jogo, até porque nada, não tinha que estar, independente se ele fosse titular ou sendo reserva, como vinha sendo, não tinha que estar, não tinha cabeça, não faz sentido nenhum Muriel ser relacionado para esse jogo, vai ser poupado, obviamente, provavelmente vai para a cidade dele, encontrar com a família, enfim, é um tipo de coisa que a gente nunca espera que aconteça, mas enfim, sempre acontece algum dia, mas a gente não esperava, o cara novo ainda, de 57 anos, mas o efeito prático dentro do campo especificamente é que João Lopes, goleiro que vem atuando pelo Sub-23, apesar de ser um pouco mais velho, né? Acho que ele já fez 25 anos, 24, 25 anos, vai ser o goleiro reserva, ele vem sendo o terceiro goleiro do profissional, agora já deixou um pouco de atuar pelo Sub-23, porque tem goleiro já subindo, Pedro Rangel, e ele vem sendo o terceiro goleiro do profissional, estará no banco nesta quinta-feira, no banco de Marcos Felipe. Então, se acontecer alguma coisa com o Marcos Felipe, João Lopes vai jogar pelo profissional, vai ter a sua estreia no profissional do Fluminense em jogos oficiais, o goleiro. Beleza? Vamos para outro assunto, que o outro pelo menos é um pouquinho mais positivo, né? A gente fala agora, aí já tentando ser um pouco mais positivo, de Matheus Martinelli, que está relacionado para a partida. O Fluminense divulgou os relacionados para a partida de hoje e dentro deles encontra-se o nome de Martinelli, o que surpreendeu muita gente. Pegou muita gente de surpresa esse relacionar de Martinelli. O jogador estará disponível para jogo. E aí, primeiro só a informação, né? Vamos para a informação, depois eu entro na opinião. A informação do Globoesporte.com é de que o jogador não só foi relacionado para a partida, mas como ele tem chances de jogar e talvez até de ser titular. Isso aí é o que eu tô falando agora. Tem até a possibilidade de ser titular na partida de hoje. Ou seja, é uma coisa que a gente não esperava muito. Vou até ler o trecho aqui do GE que diz que o jogador vai ser avaliado no vestiário e vai fazer um teste antes da partida para saber se tem condições de jogo ou não, né? Lembrando que ele teve uma entorse no tornozelo na partida contra o Santos, né? Vou até colocar aqui para vocês, aqui do lado, os relacionados da partida de hoje, né? Na artezinha ali do Fluminense, pra gente poder ver. E aí, assim, Martinelli tá relacionado pra partida e, claro, assim, vamos pro básico, tá? Esse jogo é importante pra gente? Muito, muito importante mesmo. A gente ir pra fase de grupos, como eu mesmo já falei aqui várias vezes, é inimaginavelmente importante em relação financeira, em relação a planejamento, em relação a tudo. Ok? Ponto. Martinelli no sacrifício nesse jogo. Eu até comentei na live no canal 20, né, que eu faço lá a live com o Fio, a gente tava fazendo agora na hora do almoço quando saiu a notícia,
E eu falei, se Martinelli não estiver 100%, se ele tiver 99%, já corta. Pra mim não era pra jogar. Porque é um risco, não é uma lesão muscular, né? É uma pancada e tal, é algo diferente, mas é um risco. Samuel não, é porque acabei de ler aqui Samuel relacionado. Martinelli se contundir a Vera e ter um problema mais sério. E assim, é importante ter Martinelli no jogo contra o Fortaleza? Muito. Mas é muito mais importante ter ele caso aconteça uma pré-Libertadores daqui a 2 semanas. Então, assim, ok, pra tá aí e fazer esse teste é porque ele tem condições de jogo, mas se, meu amigo, se não tiver 100%, não é pra colocar pra jogar. Apesar de fazer uma grande diferença. A gente reconhece que Martinelli faz uma grande diferença. Quem deve jogar deve ser o Hudson se ele não jogar. Olha a diferença absurda. Mas, sendo sincero, é um fato. Martinelli, caso ele não possa atuar, não é pra entrar. Até porque Martinelli não é um atacante que vai entrar, por exemplo, e pode entrar nos 20 minutos finais para tentar decidir o jogo e tal. Não, é muito mais de um controle de jogo, de alguma coisa desse tipo. Então, fico preocupado, mas pra mim, não era pra colocar Matheus Martinelli nesse jogo. Lembrando dos outros relacionados, nenhum deles acho que chama tanta atenção, né, na zaga. Nino tá de fora, então o Matheus Ferraz deve ser titular mesmo, com o Frazan sendo o único zagueiro no banco. Na lateral esquerda também só tiraram o Egídio, né? Não colocaram nenhum outro lateral esquerdo, até porque Julião, que vai estar no banco, faz as duas funções numa emergência e tal. E aproveitaram para colocar todo mundo do meio para frente. Você tem aqui Miguel, que às vezes não era muito relacionado, né, e tal, enfim, vai estar relacionado. Você tem no ataque todas as opções praticamente que estão disponíveis. No caso, quem deve ficar no banco, né? Caio Paulista, Fernando Pacheco, e Samuel Granada e John Kennedy devem ser as opções no banco. Tem muitas opções para ataque. É bem possível mesmo, né, que se a gente precise mais de atacantes do que de jogadores de defesa, porque os atacantes, se a gente não estiver fazendo gol, provavelmente o Marcão vai poder mudar mais no ataque. Enfim, é isso daí. Deixa eu fazer a transiçãozinha aqui agora, obviamente. E agora encerrar o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Saudações tricolores. Logo após a partida, tem live no Raiz Tricolor, a gente falando de tudo ali que aconteceu no jogo e tal, fazendo a análise e depois interagindo. Amanhã tem live lá no canal 20. Podcast, relembrando tudo ali de Fluminense e Fortaleza. Beleza? Saudações tricolores, muito obrigado. Hoje tem entrevista do Mário Bittencourt, mas é uma entrevista na Flu TV, né? Enfim, comenta lá, se alguém estiver vendo esse vídeo aqui, estiver lá na hora, enche os comentários muito de entrevista pro Raiz Tricolor, enche, assim, mas muito mesmo, de não dá pra ler nada, da entrevista pro Raiz Tricolor, só isso, só deixa ter só isso no chat, se você estiver vendo isso daqui e puder fazer, vai dar essa moral. Vamos ver, né, vai fazer um ano agora que eu fiz a primeira ligação pedindo a entrevista, não rolou, né, enfim. Saudações tricolores, até a próxima.